Então, galera, já estão falando de algumas falas do cara que é cotado para diretor-geral da PRF, tá? Que é um ativista LGBT. Aí os caras pegam uma parte da fala, né, e colocam no TikTok para tentar mostrar quem é a pessoa, né? Ou seja, a pessoa não tem o direito nem de um dia falar alguma coisa errada, ou falar alguma coisa sem pensar, ou ter um ideal errado. Pode acontecer. Mas o pior é que muitas vezes os caras pegam trechos da fala e tentam fazer uma revolução com aquele pedaço de fala. É assim que até hoje alguns bolsonaristas chegam e falam assim: o que você acha do seu presidente falando que bandido rouba para tomar uma cervejinha? Esses caras, eles não sabem que aquele vídeo está fora do contexto, ele foi editado, que o vídeo completo não mostra aquilo. Mas as pessoas parecem até time de futebol, né? Todo pacote que eu odeio daquele time, eu vou ter aqui comigo para me poder falar para aquela pessoa. É uma infantilidade, esse país é o país da infantilidade. Porque se a gente for pegar verdadeiramente, vamos lá, um ministro do Bolsonaro falsificou o diploma de Harvard, nem chegou a assumir. O outro pegou o discurso de Hitler praticamente todo. Um outro cara que era ligado ao Bolsonaro fez um gesto da supremacia branca. O próprio Bolsonaro bota copos de leite na live, né? Não tem nada a ver com agronegócio aquilo ali. Aquilo ali é uma expressão clara, né, de um negro não tolerar a lactose como o branco, e por isso o branco se acha superior por conta disso. São símbolos, vindo de pessoas que realmente têm essa ideologia. Não é uma pessoa que colocou aquilo ali por acaso. Se fosse um presidente que não tivesse essa ideologia, não teria problema. O cara colocou um copo de leite lá, isso aqui é para mostrar o agro e tal. Mas não, todo o aparato do cara, de ministros, de atitude, de admiração de Hitler, de Médici, Brilhante Ustra, demonstra comprova, né? Porque, tipo assim, o cara faz um gesto aqui no palitoque, aí nego fala: não, isso aqui é da supremacia branca, isso aqui é um símbolo neonazista. Aí, quando você vai ver a vida do cara, levantar o histórico do cara, não tem nada que mostre aquilo. Na vida desses caras não tem. O cara simplesmente, as pessoas simplesmente já tiveram até processos em relação a isso. Então continuaram. Por quê? Porque a nossa lei é fraca e ela não pune. E por isso esses caras se criam. Você tem militares que não podem fazer campanha política, mas faz. Porque eles sabem que a punição é irrelevante. Que a punição não vai atrapalhar nada. Então os caras vão e fazem, porque não há lei dura. Essas coisas tinham que fortalecer a democracia. Elas tinham que acontecer uma vez só e serem aniquiladas, e acabou. Não, mas eles estão sempre cuspindo e escarrando na nossa Constituição, cuspindo e escarrando nas nossas leis. E por isso chegou a tal ponto que esses caras, eles vomitados da lei, eles começam a perturbar o judiciário. É como se estivesse criando uma cobra. E ali você vai vendo certas questões. O próprio governo Bolsonaro trouxe a neta de um dos carrascos da ditadura. E lá no início estava abraçadinho com Israel, né? O Bolsonaro trazendo bombeiros lá para a barragem de Brumadinho e tal. E depois o que ele faz? Ele rompe tudo. Porque eu acho que até aquela galera os judeus não era nem para estar junto com ele. Se o cara exalta torturadores, inclusive Hitler, era para a cara de pau deles lá de Israel foi grande, porque que eles vendo o contexto do cara que estavam andando com eles tinham que falar: não, você é adorador de Hitler, você não tem nada a ver com o judaísmo, não, você tem uma admiração por pessoas que a gente odeia. Esse negócio de ficar apertando a mão dos outros e dando destra de comunhão é o que ferra a vida de todo mundo. Se o cara não presta, você lá e eu aqui. O brasileiro tem que aprender isso. Mas não fique igual umas mariquinhas, cara. Pega uns trechos de textos, né, para tentar
perturbar, não. Não deixou nem o cara fazer nada. O cara não fez nada no governo, não mostrou nem trabalho, ainda nem assumiu e já estão falando mal do cara. É um clube da Luluzinha, é uma fofocaiada. A gente tá parecendo até telenovela, tá parecendo até essas emissoras que tem aquele canalzinho de fofoca, né? A Hora do Venenoso e tal. Tá parecendo isso. É ridículo. E a gente está falando de Brasil, de pessoas que passam fome, de florestas sendo destruída, e a pessoa está preocupada com o Auxílio Brasil, está preocupado com habilitação, que vai ser mais barato, está preocupado com umas coisas mínimas, quando na verdade as máximas são saúde, educação, sabe? Desenvolvimento do país, projetos contra a corrupção. Não. Se não tiver os R$ 600, o cara não presta. É uma coisa ridícula. Sinceramente, é uma coisa ridícula. Quer dizer que o país pode quebrar, mas o presidente tem que dar os R$ 600. Porque ele cumpriu lá, ele empenhou a sua palavra lá. Só que o cara chega no governo e não sabe que tem aquele rombo todo. Ele vê um outro presidente prometendo 600, ele promete manter aquilo. Aí quando você vai ver, na verdade, o cara não tinha os 600 para dar. Ele tinha 400 e mente na cara de pau de todos os seus eleitores, e os caras ainda ficam agarrados com esse cara. Ele mentia na cara de pau. Quantas declarações do presidente da República, Bolsonaro, eram mentiras? Sabe? Se você for comparar, não existe fala pior do que não sou coveiro e pintou um clima. Acho que nada do que você disser é pior do que isso. Tá? Nada do que se disser é pior do que dizer isso. Mas os caras têm um apego amoroso a político que me enoja. Nós não estamos aqui falando de política, estamos falando de Brasil. Vamos falar de país. Vamos falar da situação. A floresta amazônica os índios sendo dizimados, a floresta sendo roubada, saqueada. O cara tirou todas as ONGs lá, alegando que eram as ONGs que estavam roubando, quando na verdade elas que estavam impedindo desses acontecimentos. Por quê? Porque é a visão internacional do que está acontecendo lá. Eles que levariam aquilo. São mortos 2 caras que estavam ali, que não sabemos por que eles estavam ali, se alguém botou eles ali, se era uma espécie de Tim Lopes da floresta amazônica. A gente não sabe, só sabemos que os caras foram dizimados. Os caras tinham acesso lá. Foram mortos. E vocês estão preocupados com o auxílio de 600. Os índios estão sendo mortos. E vocês estão preocupados com Bolsa Família. É um país de gente medíocre. Eu acho que nós merecemos o tipo de politicagem que a gente tem. Porque se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Se tem essa ranca de gente em Brasília fazendo sujeira, é porque o povo realmente é burro o suficiente para não colocar gente de bem. Porque na hora de votar o cara não sabe nem qual é o partido, de qual é a ligação do partido. Não sabe. Existem pessoas que não conhecem, tá? Que não conhecem por não se interessar por política, por não entender a política. E existem pessoas burras, que sabem que aquilo ali não está certo, mas ficam ali defendendo aquela bandeira até a última instância. Eu tô de saco cheio disso daí.